Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha, deixa o teu comentário. Vamos orar? Eterno de Israel, te damos graça, te louvamos e te bendizemos por mais um dia de estudo da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda no bom entendimento da tua palavra. Se nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: Ao anjo em Laodiceia escreve: Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, que és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui eu já paro para trazer aqui alguns pensamentos sobre essa parte do texto. Alguns estudiosos falam que essa expressão que Jesus usou, eu acho que vocês já perceberam que toda vez que Jesus prega, Jesus fala, lá nos evangelhos ele fazia muito isso, ele sempre usava o contexto que estava ao redor de quem estava lhe ouvindo para pregar o evangelho. E aí alguns estudiosos afirmam que quando Jesus afirma aqui que essa igreja de Laodiceia, ela nem era quente e nem era fria, mas era morna. Jesus está usando algo que tinha naquela região, que eram águas termais, né, que eram águas medicinais, que as pessoas vinham de outras regiões para se banhar nelas. Então Jesus está dizendo que essa igreja, e isso eu estou falando que é um pensamento aí, é uma linha de pensamento de alguns teólogos. Jesus está afirmando que a igreja de Laodiceia, ela não estava servindo para nada. Vocês estão entendendo? Porque as águas medicinais daquela região, elas serviam para curar as pessoas, para trazer alívio para as pessoas. E Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia já não está fazendo mais esse papel, certo? Alguns também usam essa passagem bíblica para, principalmente os da linha pentecostal, tá? Usam essa expressão que Jesus usou, simbólica, para aplicar a espiritualidade da igreja de Laodiceia. Eles afirmam que aqui Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela estava em cima do muro, ela nem era fria e nem era quente, ou seja, ela nem estava reconhecendo seu estado de fraqueza espiritual, mas também não estava bem espiritual. É uma espécie de marasmo, elas estavam paradas no tempo. Porque quando você percebe que está frio totalmente espiritual, há aí uma possibilidade de você se levantar. E no ponto positivo da história, quando você está totalmente quente, isso é uma simbologia pentecostal, você está tão bem espiritual, você está muito bem espiritual, você está cheio do Espírito Santo. Então, existem algumas vertentes sobre essa passagem, e a primeira foi a que eu citei, né, que alguns teólogos usam mais a lógica da época, que Jesus está usando aí um contexto da época para apresentar para Laodiceia qual estado ela estava diante dele, como ele estava enxergando a igreja de Laodiceia. Que Laodiceia não estava sendo como as águas daquela região, águas que curavam, que traziam alívio. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja que não estava trazendo resultado. Então, Jesus fala que por ela estar morna, versículo 16, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
E aqui, evidentemente, também é uma simbologia que Jesus está falando, que ele estava a ponto de entre aspas, abandonar aquela igreja, de não estar mais com aquela igreja, de lançar fora os irmãos daquela igreja, porque Jesus já não suportava aquele estado que a igreja de Laodiceia estava vivendo diante dele. E aí, no versículo 17, Jesus vai apresentar aqui uma situação muito complicada que a igreja de Laodiceia estava vivendo no seu caráter. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. E aí a gente percebe, pela palavra de Cristo aqui, que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, tá? Mas que riqueza era essa? Qual a riqueza mais importante diante de Deus? Será que é a riqueza material? Será que o que Deus quer que as igrejas odiernas da nossa época, será que a vontade de Deus é que elas fiquem muito ricas, grandes, poderosas, grandes impérios, igrejas monumentais, mas que não tenham a presença de Deus na sua vida, mas que não tenham a presença do Espírito Santo no seio da igreja? Fica aí a pergunta. Será que não era isso que estava acontecendo com Laodiceia, uma igreja que estava crescendo, poderosa, rica, mas que lhe faltava o mais importante? Vamos ler? Olha isso. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. O pior defeito de alguém é achar que não precisa de mais nada. Achar que não precisa mais estudar, achar que não precisa mais aprender nada. Isso aí é um ponto muito negativo em qualquer área da nossa vida, quando nós achamos que já chegamos no nosso ponto maior. O ser humano sempre pode crescer mais. E aí Jesus diz, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o estado de uma igreja que se declarava rica o suficiente para não precisar de mais nada. Aos olhos dela, ela estava assim. Mas aos olhos de Cristo, aos olhos de Jesus, a igreja de Laodiceia estava, olha isso, miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Esse era o estado de Laodiceia. Que situação terrível. Queridos e queridas, que nós venhamos a repreender da nossa vida todo espírito que nos faça não reconhecer o nosso estado, que nos segue, que nos deixe cego, a ponto de não querermos mais ouvir um conselho de alguém que quer nos ver melhorar, a ponto de ficarmos naquela personalidade que acha que só que você que tem razão, que nós não venhamos. Porque quando alguém pensa assim, essa pessoa está fadada a não crescer mais, a não sofrer alterações para melhor. Então nós precisamos acordar para essa realidade. E aí o versículo 18 diz, portanto, ofereço-te este conselho. Jesus ainda insistia em tentar mudar a história daquela igreja. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Porém, Jesus, vocês lembram que Laodiceia se achava rica? E aí Jesus está dizendo assim, que vocês venham adquirir de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Jesus, claro, evidente, Jesus não está falando de ouro literal. Jesus está chamando a Laodiceia para ser rica de verdade. Jesus está chamando a Laodiceia para ter a verdadeira riqueza. E essa riqueza nós só recebemos dele. Nós só adquirimos dele. E aí, Jesus diz, roupas brancas, olha isso, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E roupas brancas, no livro de Apocalipse, nós vamos aprender isso aqui, isso a gente vai ver muito. Roupas brancas no livro de Apocalipse significa santidade, caráter aprovado, atos de justiça aprovados diante de Deus, tá?
Nem sempre em Apocalipse roupa branca significa roupa literal. Jesus nem sempre vai estar falando de uma roupa como essa blusa que eu estou vestindo. Muitas das vezes a vestimenta branca em Apocalipse representa o bom comportamento diante de Deus, os atos de justiça, de obediência à sua palavra. E aí Jesus está dizendo que vocês também comprem roupas brancas, que vocês vão adquirir roupas brancas para cobrir a vergonhosa nudez de vocês. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte: vestimenta natural, física, material, ela não cobre o erro de alguém diante de Deus. Não é verdade? Então Jesus não está falando de uma vestimenta literal, Jesus está falando de uma vestimenta que cobre o caráter, que cobre, que muda o comportamento. E aí ele conclui nessa ida ao shopping, vamos usar esse termo, de Jeová do Eterno, e ele diz: e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia está cega, e ele já disse lá atrás, a igreja de Laodiceia não consegue enxergar a sua realidade. E o pior estado para o ser humano é quando ele não consegue enxergar o seu estado. Alguém até tenta falar, até tenta avisar, mas essa pessoa não consegue enxergar. Mas aí Jesus está dizendo: compra colírio para os teus olhos. Esse colírio aqui não é o colírio da oftalmologista. Esse colírio aqui é também um colírio espiritual. O colírio que abre os nossos olhos a ponto de reconhecermos que precisamos mudar. Versículo 19: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. E aí Jesus não está falando isso com a Laodiceia porque ele odeia ela, mas porque ama. Jesus não nos corrige porque nos odeia, mas porque nos ama, porque ele quer nos ver naquele dia vivendo a vida eterna. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa parte do texto, alguns acreditam que a igreja de Laodiceia estava num estado tão terrível que Jesus estava do lado de fora. Alguns acreditam. Isso é alguns teólogos que afirmam que essa expressão que Cristo usou aqui estava falando que Jesus não estava no culto da igreja de Laodiceia, mas a situação ali era tão deplorável que Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. Outros dizem que isso aqui é apenas mais uma simbologia de que Jesus estava dizendo que queria entrar na vida daquelas pessoas. Ok? Versículo 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, queridos? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, te damos graça por mais esse estudo, que o Senhor venha continuar nos ajudando a entender a tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.